colocando o fone aqui, me ajeitando. Ainda no fuso horário de Quito. Tá tudo bem, Milton? Quito tá no mesmo lugar? Mesmo lugar, mesmo mesma lugar. coisa, cidade linda. Pertinho, viu? né? Pertinho Crescendo de tudo, muito. né? A gente já foi lá, eu e você, fomos lá fazer um jogo do Brasil, Sim. né? Você lembra? Sim. E cresceu muito a cidade de Quito. Tá bonita, eu vi. Bonita, muito Nós linda, vimos. grande. Cresceu demais a cidade de Quito. Um dos monumentos principais do mundo está em Quito, que é La Metade del Mundo, né? E muito bem visitada, muito bacana. Foi muito boa a nossa passagem por lá. Mas agora é falar de um outro que está na Libertadores. Quem eu estava lá, eu estava em Quito por causa do América. O América se despediu na Copa Libertadores, mas o Atlético continua. E estamos aqui para falar do Atlético. E já vamos falar do assunto Copa Libertadores com o nosso Emerson Romano, com o Alexandre Simões, porque acontece daqui a pouco, 1h da tarde, no horário de Belo Horizonte, o sorteio da Conmebol, para o Galo saber quem será o adversário dele na próxima fase, as oitavas de final da Copa Libertadores. O Atlético, ele está no pote 1, Romano, juntamente com Palmeiras, River Plate, Flamengo, Estudiantes, Libertad, Colón e Boca Juniors. Nenhum desses pode ser adversário do Galo na próxima fase. Os possíveis adversários estão no pote 2. Tolima, com quem o Atlético jogou e perdeu na quarta-feira no Mineirão, Tajeres, Emelec, Vélez Sarsfield, Cerro Porteño e 3 brasileiros, Fortaleza, Atlético do Paraná e Corinthians. Boa tarde para você e boa tarde, Simões. Boa tarde, Álvaro. E um detalhe, a partir dentro do Itatiaia agora, nós vamos transmitir o sorteio da Libertadores. Você vai ficar sabendo aqui na Itatiaia. Vamos fazer o sorteio da Libertadores e quem será o adversário do Atlético na próxima fase, nas oitavas de final. Olha, o Tolima, o Atlético já conhece, sabe o que é. Tá aí como segundo colocado do grupo dele, né? Do grupo D que estava o Atlético que classificou. O Tajeres de Córdoba se classificou em segundo no grupo do Flamengo. Foi o primeiro grupo, inclusive, que definiu a sua situação. O Fortaleza se classificou goleando o Colo-Colo no Chile. Então, é um time que está muito bem na competição internacional e muito mal no Campeonato Brasileiro. É o lanterna no Brasileirão com apenas 1 ponto. O Atlético Paranaense ontem goleou dentro de casa, mas acabou ficando com a segunda posição, porque o Libertad venceu, então é o Filipão mudando totalmente a forma de jogar da equipe do Atlético Paranaense, está melhorando. O Corinthians ontem, mesmo vencendo, estava vencendo, acabou empatando com os reservas o Always Ready e perdeu a condição de ser o primeiro. O Emelec foi o segundo na chave do Palmeiras que foi disparado, foi o melhor brasileiro, aliás, o melhor time da fase de classificação. O Vélez Sarsfield se classificou goleando o reserva do Estudiantes de La Plata, na chave que tinha o Bragantino, brigava com o Bragantino pelo segundo lugar, e o Cerro Porteño, que acabou aí perdendo o clássico em casa pro Olímpia e ficou na segunda colocação. São esses times aí, um desses aí o Atlético vai pegar. Tinha muita gente apostando que poderia ser o Boca Juniors, o Boca acabou vencendo ontem, o Corinthians empatou e o Boca foi o primeiro. Então o Atlético vai ter adversários complicados aí na próxima fase dessa Libertadores, Álvaro. Alguns detalhes interessantes, Alexandre Simões. Primeiro, não pensem, assim como não podia ter pensado em relação ao Tolima, que esses clubes que não têm a expressão que o Boca Juniors tem, que o River Plate tem, que o Vélez Sarsfield tem, que esses clubes vão ser derrotados pelo Atlético com tranquilidade. Pelo contrário. Pelo contrário. Por que eu estou dizendo isso? Porque o grupo do Atlético, o Atlético descobriu depois que terminou. Depois que terminou é que ele descobriu que era um dos mais difíceis desta fase classificatória. Eu fiz esse jogo do Independente Del Valle. Ele passeou contra o América. Sim. Mas o América, em nenhum momento deu a impressão que o América pudesse sair de lá com empate. Em nenhum momento. Você está falando uma grande verdade. É exatamente isso. O América não... Olha, sinceramente... E os caras bons de bola, bons jogadores. Cara, mas eles colocaram fortes. o América na roda, colocaram o América na roda. Parecia treinamento de profissional contra juvenil. O que eles fizeram com o América nos primeiros 20 minutos, Romano, você comentava o jogo, foi um negócio impressionante. A bola só não entrou por milagre e porque o goleiro do América estava pegando muito. Então não venha achar que pegar Independente Del Valle, do Equador, que tá morto. Emelec, eu estava lá e peguei o táxi para poder ir pro estádio. Aí eu perguntei pro cara, você é íntia de quem? Torce pra quem? Aí ele, sou Emelec. Emelec ontem meteu 7. Eu falei, gente, quanto que foi o jogo do Emelec ontem? Pensando, né, dentro do táxi. Aí fui ver a história do Emelec. Então não vai achando que você pegar o Emelec, que tá pegando vaca morta, não vai achando que pegar esses times que tá pegando aí, não.
tem que entrar com qualquer adversário como se estivesse pegando Boca no La Bombonera, porque senão não passa de fase, viu, Simões? O Álvaro, exatamente. Boa tarde. A Copa Libertadores, né? Ela é uma competição, principalmente nessa fase de Copas, né? Que prega muitas surpresas. Esse intercâmbio mostra pra gente como que, taticamente, os outros times da América do Sul são muito mais evoluídos que os brasileiros. Tanto que a gente está vivendo aí uma invasão de treinadores estrangeiros no nosso futebol, tentando buscar justamente isso, né? Então não existe facilidade num confronto de mata-mata de Copa Libertadores. E temos aí esse sorteio que, de certa forma, a gente não pode deixar de destacar o fator sorte também, né? Mas eu acredito que o melhor para o Atlético seria pegar um adversário estrangeiro. Eu acho que o Atlético se dá melhor contra estrangeiros. Pode pegar um Cerro, que tem uma tradição absurda, né? O primeiro jogo internacional oficial da história do Galo foi contra o Cerro, na Libertadores lá de 72, ele como campeão brasileiro de 71. E o Atlético do Paraná e o Corinthians têm história na Libertadores de 2000, né? É interessante porque nas oitavas o Galo passou pelo Furacão, ganhando nos pênaltis lá na Arena da Baixada, e depois caiu nas quartas de final, empatou no Mineirão por 1-1 com o Corinthians e perdeu por 2-1 a partida de volta lá no Morumbi, eles que tinham decidido o Brasileirão de 99. Mas você sabe que tem uma história, uma situação... História não, deixa eu mudar. Uma situação que o Álvaro falou, mas nós falamos aqui. Ainda bem que essa não pesa pra gente, não. O Deportes Tolima, tem muita gente aí falando, Tolima é nome de time. O Deportes Tolima, ele montou um elenco pra passar de fase na Copa Libertadores. Eu acompanhei a imprensa de lá. Eu acompanhei os noticiários e era para conseguir a classificação que eles não viam há muito tempo. Há muito tempo que eles não classificavam. O time que tá brigando nas cabeças no Campeonato Colombiano. O futebol colombiano evoluiu muito, inclusive. Esse Del Valle, o Alexandre falou sobre invasão de treinadores estrangeiros, são dos primeiros a abrir as portas para treinador estrangeiro. Inclusive, o Miguel Ángel Ramírez, que o Internacional foi buscar e não teve paciência com ele, é que montou essa estrutura, a forma de jogar, o jeito de jogar. Eles investiam muito em garotos, aí começaram a vender muitos garotos, até o Bragantino comprou recentemente, e agora estão fazendo uma mescla de garotos com jogadores mais experientes. Então, são times que se prepararam. A chave foi difícil. E os outros aqui, observando, por exemplo, Tajeres de Córdoba, ele é um time que um pouco mais velho, por assim dizer, mais experiente. O Emelec é um time de muita força física, de muita correria. Não é à toa que é uma das bases, junto com o Barcelona de Guayaquil, as bases da seleção equatoriana. E esse Vélez Sarsfield tem uma garotada muito boa de bola e com uma correria. Então não pense que vai achar que vai na próxima fase, vai encarar, que vai passar, porque tem Hulk, tem fulano, Nacho, Beltrano, Ciclano, porque não vai, não. Se não jogar bola, meu amigo, se não colocar a faca nos dentes, não passa. E isso sem contar, né, o nível de motivação que um dos 3 do Brasileiros, se pegar o Atlético, terá, né? O Fortaleza e o Atlético do Paraná por um passado recente, porque foram os adversários da semifinal e da final da Copa do Brasil. Sim. Né? Então eles têm um sentimento de vingança, embora o Atlético vá entrar no confronto contra Fortaleza, o Atlético do Paraná, como favorito, ou até mesmo contra o Corinthians, né? Que fez uma fase de grupos realmente de altos e baixos, ainda está engatinhando. Quer dizer, vamos ver que o sorteio reserva, Álvaro, mas o fundamental é o Atlético ter aí praticamente um mês de preparação, focar bem, concentrar bem nesses confrontos, porque mata-mata de Libertadores é uma coisa que realmente, se você não entra muito focado, a chance de ser surpreendido é grande. E o que me impressionou também foi a estrutura do Del Valle lá no Equador. A estrutura. Fantástico. Um estádio muito bonitinho, muito moderninho. Pena que só cabe 12 mil torcedores. Mas eles estão começando agora, eles não têm torcida ainda. Então eles estão muito tranquilos em relação a isso e fizeram o estádio de que forma que daqui 5 anos, se eles quiserem, eles passam a capacidade para 22 e depois eles passam a capacidade para 30. Pelo menos esse é o pensamento deles. E ao lado do estádio são muitos os centros de treinamentos. Muita criança, o que eu vi de menino jogando bola. E eles todos jogando, todo mundo sonhando em ser jogador de futebol e o Del Valle vai ali só captando. Enfim, tomem cuidado com os adversários na Copa Libertadores e vão parar de achar que Libertadores só pega time difícil quando você pega o Boca e o River. Que se não pegar o Boca e o River, tá tranquilo. Não tá tranquilo, não.